Começa agora o podcast Pode Cortar com Beto Elias. Hoje o nosso Pode Cortar vai começar de uma maneira diferente. Eu quero falar para você que a nossa cidade vai ser representada pelo coro cênico Céu da Boca, onde ela vai estar lá em Portugal representando a nossa cidade, a nossa região. Mas para que isso seja viabilizado, está rolando aí no Instagram uma vaquinha. Então, se você quiser ajudar o coro Céu da Boca a representar a gente lá na Europa, então você colabora com essa vaquinha, tá bom? O Instagram deles é corocênico.oficial, corocênico.oficial. Lá vai ter todas as informações para quem quiser ajudar as meninas a irem para Portugal representar a nossa cidade. E outra também, eu quero agradecer a Deus por ter trazido da Itália, diretamente de Bolonha, o nosso amigo Luiz Eduardo, onde ele me emprestou esse lencinho para representar aqui, ó, homenagear o time de Bolonha, tá? Então, estou muito satisfeito também e agradeço a Deus por ter trazido ele e a Neuza seguros, vamos dizer, seguros, tá bom? Mas também quero falar para vocês que hoje a nossa convidada, ela cruzou os mares. Ela veio do continente asiático, diretamente de Singapura, para falar para vocês tudo sobre aromaterapia. Eu estou falando de Patrícia Manantes. Patrícia, é um prazer estar contigo aqui. Estou muito feliz, tenho certeza que todos nós estamos muito felizes aqui. E hoje você vai contribuir muito para ajudar muita gente, tá bom, Patrícia? Beto, prazer é meu. Você sabe que eu sou uma apaixonada pela aromaterapia e estar aqui compartilhando com quem usa, com quem já sabe essa experiência, o quanto funciona, me deixa muito feliz. Obrigada pelo convite. E a gente que agradece. Vamos começar falando o seguinte, tu veio do Rio de Janeiro para cá. Como é que foi? Conta aí, como é que foi? Veio do Rio de Janeiro, já trabalhava com aromaterapia? Não. Eu sou carioca, trabalhei a vida inteira como analista de sistemas. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 16 anos, então trabalhei por mais de 20 anos como analista. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui, porque ele é da Petrobras, e eu não estava trabalhando nesse momento, nós viemos. Nesse momento eu me descubro grávida. E aí, a gravidez foi maravilhosa, apesar de ter mudado com 5 meses de gravidez. Porém, quando meu filho nasceu, eu tive uma depressão pós-parto bem complicada. Como disse a minha psiquiatra na época, né? Você não teve uma depressão pós-parto, você teve uma depressão de quem mudou de cidade, de quem sempre trabalhou, deixou de trabalhar, e quem teve um bebê. E aí, nesse momento, a gente decidiu que a gente ia colocar a criança na creche cedo, porque eu precisava respirar. Eu tive que usar, eu que sempre fui da homeopatia, do floral, das terapias alternativas, precisei tomar a medicação tarja preta nesse momento. Até aí a aromaterapia não estava presente na tua vida, então? Não. Nada disso. Nada. Nunca tinha escutado falar, embora eu sempre gostei das coisas naturais. Em um determinado momento, a gente decidiu colocar o meu filho na escola, ele tinha 9 meses, e aí era uma semana de escola, uma de antibiótico, que para mim era o fim do mundo, já que eu sempre fui muito do tratamento natural. Um dia, eu do tratamento natural estava fazendo uma acupuntura, justamente para aquele momento do caos, da depressão, e aí a minha acupunturista, que tinha sido também a pessoa que cuidou de mim durante o pré-parto, ela falou, você já ouviu falar de aromaterapia? Eu falei, não. Ela falou, olha, eu tenho uma cliente que está usando com bons resultados nas filhas. Saí da sessão, liguei para a pessoa não trabalhava com os óleos, ela apenas usava, e ela me deu, ela falou, olha, eu tenho aqui os óleos, você compra, quando chegar o seu kit você me devolve. Não tinha difusor porque ela não trabalhava com isso, ela só tinha o próprio, e eu saí em busca e comecei a usar. Beto, foi meio mágico. Uma semana depois. Usou, já começou a sentir o... Eu comecei a usar para o meu filho. Qual era o problema do meu filho? Ele tinha 9 meses e tinha aquela história de escola que pega a chupeta de um, do outro, vivia pegando gripe, e aí era todo congestionado, e aquilo acabava evoluindo. Comecei a usar os óleos para respiração, para imunidade, e foi impressionante. Uma semana depois ele já estava bem, 2 semanas depois ele não tinha nada, 1 mês depois o menino estava ótimo. Os óleos eram usados nele, então? Nele. O primeiro momento foi pro meu filho. Então depois a gente vai falar sobre isso, que é bem legal, pessoal. Óleos essenciais em crianças, tá? A gente vai fazer algumas perguntas aqui, e essa daí tá no meio. Meu filho tinha 9 meses e começou a usar naquele momento, e foi impressionante, porque a criança que vivia no antibiótico, ela passou a não ter nada. O meu filho é aquela criança que raramente fica doente. Quando ele fica doente, no dia seguinte, ele começou a ter uma gripezinha. Isso tudo aqui no Rio de Janeiro? Não, isso tudo aqui. Eu mudei para cá grávida, de 5 meses. Não foi planejado, na verdade, meu marido recebeu a proposta de vir para cá.
No que a gente está no processo de transição, eu engravido. Foi uma coisa totalmente... Aquelas coisas que eu brinco, né? Que Deus é perfeito. E ele realmente... E aí eu comecei a usar nele e funcionou. Tanto que quando eu cheguei no pediatra dele, que é um pediatra aqui de Santos mais velho, ele olhou pra minha cara e fez assim, nossa, eu jurava que você tinha trocado de pediatra. Eu falei, não. Ele tirou da escola, eu falei, também não, óleos essenciais. E até hoje ele é o pediatra do meu filho, quando eu vou lá ele fala, pode continuar fazendo, tá funcionando. Eu não estava muito nesses negócios de óleos essenciais, mas depois que eu conheci a Paty, pode chamar de Paty? Claro. Depois que eu conheci a Paty através da minha esposa, vou falar para vocês que mudou muito, muita coisa na minha vida através dos óleos essenciais, viu, gente? Inclusive, quando eu fui começar um outro podcast que eu fazia, no começo eu estava totalmente, vamos dizer assim, meio apavorado mesmo, que era novidade para mim, e ela fez um blend. Uma sinergia de óleos. A psicoaromaterapia, que é trabalhar com o emocional dos olhos para cuidar de questões terapêuticas, é a minha especialidade. Quando, nesse momento aí, eu comecei a usar no meu filho, eu estava usando remédio para dormir, eu estava no momento de depressão sem libido, tudo foi acontecendo e eu fui conhecendo. Achando que eu tinha trocado de pediatra. Comecei a usar. E aí, o óleo que foi a minha virada de chave foi esse aqui. Esse mix, que é o que a gente está usando aqui, é um mix que fala de você pode, você consegue, vamos. E é muito isso, tá? Imagina que eu voltei a trabalhar na minha área anterior na pandemia. Lockdown. Meu marido parava às 6, a gente lanchava. Estava na hora de TI ainda. Na verdade, eu já não estava mais nada, mas um amigo me chamou para uma consultoria online. Eu falei, bom, consultoria online, ok. Só que entrou lockdown. E aí, o que você faz? Uma criança de 1 ano e meio pulando na sala, o marido no home office. Quando ele parava, eu começava. Ele parava às 6, eu começava e ia até 1 da manhã com isso aqui no difusor. E isso aqui faz foco, concentração. Vamos, você consegue. E eu falei, esse negócio foi mágico. Porque imagina, uma pessoa que tinha saído não trabalhava há algum tempo, tinha passado por um processo de depressão, estava ali meio perdida e o negócio me devolveu. Então eu sou uma apaixonada por esse óleo. Esse mix aqui, ele realmente fala, você consegue, vamos. E aí nesse momento eu falei assim, isso me ajudou tanto, isso pode ajudar outras pessoas. E aí eu fiz o meu primeiro curso de aromaterapia. Todo dia, 1 hora por dia. No lockdown. Então, quando você faz um curso de aromaterapia, você se transforma numa aromaterapeuta ou numa consultora? Como que é essa diferença? Que a gente estava conversando lá atrás. Eu trabalho com os óleos de Aduterra e eu uso só eles. Por quê? Porque os óleos de Aduterra são os mais puros. A Aduterra tem uma preocupação em ter um óleo totalmente puro e desde que ela foi fundada, ela se propôs a isso, em ser a Apple dos óleos essenciais. E como que ela consegue isso? O óleo, ele não é cultivado em qualquer lugar. Por exemplo, a lavanda, ela é cultivada na Bulgária. O vetiver é cultivado no Haiti. Por quê? Porque o melhor óleo essencial é extraído de lá, porque lá é o melhor terreno para aquela planta. Depois disso, ela se associa a uma... Por que eu acho importante falar sobre isso, Beto? Porque uma das coisas que me encanta no trabalho da Aduterra é que ela tem uma proposta de mudar a vida das pessoas. Desde a pessoa que está ali cultivando, que ela vai ter ela tem 1 ano pago antecipadamente para quê? Para que ela não tente acelerar a planta com agrotóxico, com nada químico. Mudou a tua vida, né? Ela muda. Até então, você quando conheceu, aí usou no teu filho, aí você começou a ver que era bom para você também, aí usou o olhinho que você falou que é a virada de chave. É isso mesmo. Ela muda de quem está cultivando, ela muda de quem está usando e que estava precisando, e muda de quem trabalha com isso. Eu não queria mais. Eu sempre, falava que eu queria fazer alguma coisa que me enchesse o coração, que fizesse meus olhos brilharem. E quando eu conheci os olhos, foi isso. E o legal, eu posso fazer de qualquer lugar. Como você falou, a gente hoje em dia está morando em Singapura e eu continuo trabalhando. Lá em Singapura, do Rio de Janeiro, veio para Santos, 5 meses de gravidez, ganhou o João Pedro, né? Isso. Ganhou o João Pedro, aí teve aquele processo de depressão pós-parto e tal, aí fazendo uma consultoria de TI, e aí conheceu os óleos essenciais, aí tá aqui tudo bem, uma boa, teu marido está trabalhando aqui. Comecei a estudar. Claro. Isso já vai fazer 7 anos agora que eu uso os óleos. Eu usei 1 ano em mim antes de começar a trabalhar. Eu usei muito na minha família, vi o quanto aquilo fazia uma mágica, quando eu falei, não, agora é isso que eu quero fazer da vida. Para mim, e foi muito interessante porque eu tenho alguns amigos que me chamam para consultoria e eu falo, não, se eu fizer isso vai me tirar o meu tempo de atender as pessoas. Eu amo os óleos. Passaram-se 6, 7 anos, 2 anos atrás meu marido foi chamado para um projeto
que poderia ser na China e 17 Singapura. anos você começou com o curso, mas vários Vários cursos, né? outros. Me especializei no emocional, na psicoaromaterapia, que é o que eu amo. Eu amo. Uma pessoa equilibrada emocionalmente é uma pessoa que provavelmente vai ficar menos doente, é uma pessoa que vai viver uma vida muito mais leve. Então, essa é a minha paixão. Óbvio que eu uso os olhos para uma pessoa que está precisando para dor, para resfriado, mas a minha paixão é poder ajudar alguém que está vivendo um trauma, que está vivendo um luto, que precisa, como você, a Ana virou para mim e falou, poxa, o Beto precisa de alguma coisa para ajudar ele para começar esse podcast. Eu fiz uma mistura de óleos que te dava coragem, que te dava autoconfiança, que te deixava aterrado, seguro, que eliminava a crítica. Por quê? Porque é a gente que cria tudo isso. É da nossa cabeça, né? É da nossa cabeça. É da nossa cabeça. Se a gente confia que a gente está fazendo uma coisa, que a gente está ajudando alguém, tá tudo certo. Se uma pessoa sair dessa história toda aqui da nossa conversa e ajudou a vida dela, já valeu. Tenho certeza que muita gente aí que está assistindo a gente vai ter a mesma virada de chave que a Paty teve. E que eu tive também, tá? Como eu falei no começo, eu não acreditava muito, mas hoje não dá para viver sem. E se o pessoal da produção aceitar, o difusor vai fazer parte aqui do nosso cenário. Cada vez com óleo diferente, tá? O que é legal dos óleos? Assim como a gente consegue, por exemplo, esse mix aqui é um mix que eu brinco que o pessoal de Santos usa muito, né? Porque aqui é um lugar onde a gente tem muita questão respiratória. O brief é a parte respiratória. Assim como a gente tem isso, a gente tem uma bergamota que fala de autoconfiança. A gente tem esse que eu falei que é de foco, concentração, de coragem. A gente pode trabalhar o físico, o emocional e o vibracional. Às vezes eu sinto que a minha casa tá mais pesada, né? A gente tá ali estressado. Você coloca um difusorzinho com óleo calmante, você coloca um difusorzinho mais amoroso. Meu filho, enquanto eu usei nesse processo de mudança, né? O meu marido foi chamado para o projeto lá e a gente teve um ano aí sabendo que a gente iria. No final do ano passado a gente foi. O meu filho eu usei muito óleo de adaptação. Era óleo para ele se manter tranquilo, mesmo nesse processo. Usei óleos de luto, por quê, gente? O luto não é só quando a gente perde alguém. O luto é quando a gente perde. Um óleo próprio para luto? Existe. Que é o sentimento de perda ou alguma coisa assim? Exatamente isso. Existem existem 2 mixes que eu gosto muito de usar para luto. Um mix é o Console, ele não tá aqui. É o mix que eu brinco que esse kitzinho aqui da do Terra, ele trabalha algumas emoções. Esse aqui é o foco, concentração, coragem. Esse aqui fala de fé. Aqueles dias que eu tô fé, sabe quando você tá meio, não vai dar certo? Ele fala de fé e otimismo. Gosto muito de usar ele. Esse aqui é o mix que a gente usa muito para alguém que perdeu o porquê, mas eu também gosto dele para me sentir inspirada e para inspirar os outros. É muito mágico, tanto que foi um que eu usei, eu gosto de usar ele quando eu vou falar, porque se a gente tá inspirada, a gente passa isso. Existe um que é o Console. O Console é um mix que eu brinco que ele pega a pessoa e fala assim, vai passar. É o óleo que te abraça. É o óleo que te abraça e fala assim, calma, vai passar. Mas existe também um óleo separado que é o cipreste. Todos os óleos têm o físico e o emocional. No físico, o cipreste fala de fluxo. Fluxo de quê? Fala de suor, fala de varizes, fala de ciclo menstrual. Assim como ele fala de fluxos do corpo, ele fala de fluxo da vida. O cipreste é um óleo que fala assim, segue o fluxo. É um óleo que a gente usa muito para pessoas controladoras, porque elas querem controlar o que está acontecendo. O cipreste fala, solta. Nesse processo aí da mudança... Vai mais devagar, né? Não tenta abraçar o mundo com as pés, vai devagar. E assim, não tente contra. Quando a gente mudou, e você acompanhou isso, Beto, foi muito... Acompanhei mesmo. Beto e Ana, eu chegava aqui às vezes e falava, eu sabia que seria bom, mas eu tava num processo com o meu trabalho, de muita viagem. É mudança. É você largar a tua zona de conforto, os teus amigos, o cheiro, a comida. Uso horário, porque assim, tu continuou trabalhando com o pessoal daqui. Só que você não tem mais o mesmo fuso horário daqui. Eu acho que a pior, assim, o mais difícil para mim de trabalhar de lá foi o fuso. A gente tem um fuso lá de 11 horas a mais. Em Singapura agora são 10 da manhã, de amanhã. Então eu tenho um fuso que eu consigo pegar algumas horas de manhã e algumas horas de noite. Que é o contrário aqui. À tarde não, à tarde eu tô dormindo. E quando vocês estão dormindo é a minha tarde. Então no início isso foi muito desafiador, porque eu tinha que conseguir encaixar. Se eu não fizesse algo que eu amasse, com certeza eu tinha largado. Meu marido, algumas vezes, ele me via assim, tipo, ia até 2 da manhã falando com o pessoal daqui, ele falava,
está muito puxado para você. E eu falava, eu sei, mas é só uma fase. Mas tem aquela frase que fala, né? Se trabalhe com o que você ama, que tu nunca vai trabalhar, porque vai ser sempre um prazer. E é isso muito, Beto. Na semana passada, quando eu estive aqui, tinha uma pessoa que estava passando um processo e precisava de olhos para um processo de luto, de tristeza. Na hora que eu pude fazer alguma coisa e ajudar, gente, você sentir assim, eu não tô atuando nessa vida. Então, com a aromaterapia, eu consigo, de forma natural, ajudar as pessoas, seja numa dor física, seja numa dor emocional, seja a pessoa retomar uma alegria de viver, seja a pessoa ficar mais leve. Por exemplo, esse óleo aqui é um óleo que a gente usa muito para questões hormonais, o gerânio. Só que no emocional, ele é um óleo ótimo para pele, ele é um óleo ótimo para a gente ajustar ciclo menstrual, é um óleo ótimo para menopausa. No emocional, ele fala de autoestima, ele fala de poder pessoal. É um óleo que a gente usa muito para pessoas que não acham, sabe, que não se acham o suficiente. A gente está falando muito de óleo, Patrícia, mas assim, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são a defesa da planta. A planta vive num determinado terreno e ela precisa desenvolver esse óleo para se defender. Por exemplo, a melaleuca, que ajuda muito a gente nas questões fúngicas, que ajuda a gente com uma coriza, que ajuda a gente com uma espinha. Ela vive num ambiente muito úmido, onde ela precisa criar essa defesa para conseguir sobreviver. E é essa que a gente brinca que é a alma da planta que a gente usa para tratar a gente. Então, o óleo essencial... Eu acho que é o óleo que eu mais uso, né? O óleo que eu mais uso. Inclusive, eu estava usando uma pomada, porque eu vou falar a verdade, eu arranquei uma casca do meu nariz e machucou. E aí eu fiquei desesperado, porque machucou mesmo, estava passando pomada. E aí, quando a Paty veio aqui, eu falei, Paty, qual o óleo que eu coloco aqui no nariz que vai melhorar assim, assim, assim? Ela falou, melaleuca. Gente, sem mentira nenhuma. Em uma semana não tinha mais nada, entendeu? Trabalhei 30 anos com bota, não sei se vocês sabem, sou bombeiro reformado. 30 anos com bota e eu tava com a unha do pé também com um problema. E aí eu comecei a usar o melaleuca, melhorou muito. Então, melaleuca tanto tem a tua virada de chave, a minha virada de chave quase foi o melaleuca se eu não tivesse conhecido o Whispers, que ela vai falar depois do Whispers. E é muito engraçado porque para mim foi fácil, porque eu sempre fui muito adepta da terapia natural. Mas para algumas pessoas, elas olham para o óleo essencial, isso vai funcionar? Isso é só um cheirinho. Não é um cheirinho, gente. Por que esses óleos funcionam tão bem? Porque existe toda essa preocupação da empresa em ter um óleo muito puro. A do Terra, em cada frasquinho desses aqui, ela faz 50 testes por lote. Embaixo existe uma identificação. Se você coloca isso num site chamado Search to You... A do Terra não é brasileira. Não, a do Terra é americana, ela é de Utah, ela existe há 17 anos, e no Brasil ela está há 7 anos. Tanto que no mês passado foi aniversário. Eu comecei a usar muito na sequência, porque eu comecei a usar e ela chegou aqui, acho que em 7 anos ela passou a ser referência. É muito pouco tempo, porque em 7 anos ela passou a ser referência aqui no Brasil também, de óleos, né? Porque ela foi criada... Como surgiu a do Terra? Ela tem 7 executivos, uma delas é uma mulher, que trabalhavam já na indústria de óleo essencial, mas eles se propuseram a ter o óleo essencial mais puro do mundo. E aí eles começaram a viajar pelo mundo todo, procurando onde tinha a melhor plantação de cada uma. E aí, uma vez que eles descobriram isso, se associaram aos agricultores, a quem cultivava aquilo, melhorou a vida deles, fez com que eles não tivessem que acelerar o processo, eles criaram esse selo CTPG, que é o selo que tem todos esses testes. Isso aqui é que faz o diferencial da do Terra. É isso aqui que faz com que a gente possa ingerir o óleo essencial da do Terra. Anvisa e Covisa libera. Por quê? Não tem nada aqui além da planta. Pode ser colocado na água? Pode ser colocado na água. Então vamos fazer um teste aí. Eu gosto muito dos cítricos, mas gosto muito dos cítricos, tangerina, limão, white orange, mas eu acho que a tangerina é o óleo. Por quê? Porque além dela ter um gostinho maravilhoso, a tangerina, quando você inala ela, eu brinco que não tem pessoa mal-humorada diante de uma tangerina. Tem que esperar algum tempo? Não, pode. Você tem o benefício do gosto, do sabor dela, mas olha só quando você inala. E ao mesmo tempo que a tangerina é um óleo que traz criatividade, que traz alegria, quando você coloca... É gostoso? Ela é usada para saborizar. A gente pode usar a tangerina sublingual para desligar a mente falante. É um óleo que eu uso muito quando eu tô
Sabe quando você não consegue pensar? Sim. Porque tá com a cabeça muito cheia. Eu coloco uma gotinha de tangerina sublingual, eu brinco que ela fala assim, cala a boca, cérebro. E é impressionante, você percebe que, tipo, ok, tá tudo bem. Ela dá uma desligada naquela mente que não para. Às vezes eu coloco alguns ovos aqui também na água, durante o dia para aguentar o canto, que graças a Deus a gente trabalha bastante. Isso faz uma diferença tremenda, né? E a diferença do óleo essencial para o óleo vegetal, Patrícia? O óleo vegetal, por exemplo, isso aqui é um rolãozinho já pronto da Doterra. Nele eu tenho gotas de óleo essencial. Isso aqui é óleo essencial puro. Como que eu uso óleo essencial puro? Na mão, para inalar, no difusor, no colar difusor e na ingestão. Quando eu vou usar na pele, eu preciso diluir, salvo raras exceções, eu preciso diluir ele. Por quê? Primeira coisa, se eu tiver a pele muito sensível, eu posso sensibilizar minha pele e irritar. Segundo, o óleo essencial, ele é muito volátil. O óleo essencial, ele é muito puro, tanto que quando a gente coloca num papel, ele fica na hora com uma cor, mas na sequência, salvo os óleos de resina, ele some. Por quê? Porque ele evapora. E aí, o que que acontece? Eu tô passando na minha pele um peppermint, por exemplo. Vamos fazer aqui agora. O peppermint é um óleo que fala muito de energia, de disposição de vias aéreas livres. Abre sua mão, Beto. Você vai passar uma mãozinha na outra, só para espalhar, e vai fazer a mãozinha em concha. Na hora que eu fiz esse aqui, abre tudo. Mas se eu for passar na minha pele o peppermint, Nossa, ele abre tudo mesmo, você né? sente que abre tudo, descongestiona tudo. e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele limpa aquela mente que às vezes está muito cheia. Por quê? E dá um Porque gás também, não dá? a gente usa muito isso no pré-treino. Para malhar, antes de malhar, você pinga 2 gotinhas dele na mão, inala. Eu gosto de sublingual, tá? Tem gente que não gosta, eu adoro. Ele dá disposição. As bolinhas, eu gosto das bolinhas também. As bolinhas que são os bidlets, eles são legais também, porque você já ingere ele na mesma hora que você tá com óleo na boca, é meia gota de óleo. Se eu passo nas mãos ele vai evaporar. Então ele não vai ficar grudado em mim fazendo efeito. Quando eu uso o óleo vegetal, que você falou, que é um óleo carreador, a Doterra só tem óleo de coco. Mas, por exemplo, existe de jojoba, existe de semente de girassol. Ele vai fazer ficar grudado na minha pele. Então o óleo vegetal é usado com óleo essencial para que ele dê, como se fosse dar uma liga para poder grudar na pele. Isso. É o óleo que a gente usa para carrear, para fazer com que o óleo grude na nossa pele e fique fazendo efeito. Então, aqui, por exemplo, que esse mix é o queridinho do Beto. Esse mix aqui, a nossa equipe, que se chama Be Essential, ela usa esse mix como a cor da nossa camiseta é essa. Por quê? Apesar do Beto gostar desse mix aqui, porque ele é um óleo que ajuda com a libido, ele é um óleo muito mais que isso. É um mix que fala de poder. Você consegue, você pode, só que é um poder com doçura, é um poder com suavidade. Então, o Whisper, que é muito conectado ao feminino, ele fala de você pode fazer tudo, mas você pode ser suave. Ele é também afrodisíaco, né? Vamos dizer assim. Ele é ótimo, foi ele que me salvou na época lá da depressão, que devolveu minha libido. E é real, gente. Quem não acredita, eu falo, teste, não acredita em mim. A gente consegue com os olhos trabalhar físico e emocional. A única coisa que você precisa fazer é repetir. Assim como a homeopatia, você precisa com os óleos essenciais repetir, usar várias vezes para que ele fique grudado na sua pele fazendo efeito. Tanto que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou passar de manhã 20 vezes e pronto. Não. Vale mais você passar 5 vezes ao longo do dia. Durante o dia do que passar tudo de uma vez. Assim como na ingestão. Às vezes, a aromaterapia a gente pode usar de 3 formas, Beto. Você sabe já disso, mas a gente pode usar inalação, a via aromática, como a gente está usando aqui. O tópico, que é esse aqui, na pele. E a gente pode ingerir. A ingestão, diferente de medicamento... Qualquer um pode ser ingerido? Não. Porque existem plantas que o nosso corpo não metaboliza. E a gente, quando fala de ingestão, só pode falar desse óleo essencial. Por quê? Passou por vários testes, não tem nada além da própria planta. Só que a ingestão, ela é isso aqui das vezes. Eu até brinco, né? O nome é aromaterapia, não à toa. A via aromática, o olfato, ele tá conectado ao nosso sistema límbico. Na hora que eu inalo um peppermint, ele já vem na hora pro meu sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o nosso, é como se fosse aquele que controla todas as nossas emoções, é aquele que controla a nossa parte hormonal. Por isso que a gente consegue parte emocional também. Tudo. As nossas emoções estão aqui, no sistema límbico. Na hora que a gente fala assim,
Por exemplo, eu peguei uma tangerina, que foi o óleo que a gente ainda agora colocou na água. É. Você pinga ela, e a gente já fez esse teste, tá? Às vezes a gente vai atender uma pessoa e tem lá uma pessoa mal-humorada na casa. A gente pinga o óleo, rola pra pessoa inalar. E Não se a passa. pessoa mal-humorada for eu? Não é. Mas 30 segundos depois você vê a pessoa com outra cara. Por quê? Porque aquilo vai direto no sistema, não tem filtro. Então, você já consegue um resultado muito rápido. Outra coisa, imagina, ó, hoje eu usei esse óleo aqui, o Spearmint. O Spearmint que tem cheiro de hortelã verde, você vai ver que tem cheiro de Trident. É. É um óleo que fala muito da fala confiante. Então, sempre que eu vou falar, que eu vou fazer uma apresentação, que eu vou dar uma aula, eu gosto de passar ele aqui. Porque ele ajuda. Porque às vezes a gente está com tudo aqui, mas não consegue expressar tão bem. Então, eu uso muito ele. Então, é mágico. Você inala, foi no sistema límbico, tuf. Por isso que a via aromática é tão poderosa. Enquanto que a ingesta, que muitas vezes a gente usa quando a pessoa, por exemplo, a pessoa está com uma gripe muito forte ou está com um organismo muito debilitado, a gente vai fazer uma mistura de óleos para melhorar a imunidade. Isso vai ser por um curto espaço de tempo. Tu falou no começo a respeito de óleos também para caso de menopausa, mas isso não quer dizer que vá substituir um remédio, uma reposição hormonal. Ele pode usar, pode agir junto, interagindo, vamos dizer assim, os dois. Pode usar juntos, mas em alguns casos eu já tive pessoas que conseguiram simplesmente por exemplo, isso aqui é uma mistura de óleos para regulação hormonal. Não precisaram recorrer num determinado momento, Naquele a uma momento, reposição. não precisou recorrer a uma reposição. A situação dela, ela conseguiu se adaptar, conseguiu ficar bem com os óleos essenciais. Exatamente, tem algumas pessoas que que conheceram os óleos através disso daqui. Calorão, irritabilidade, usou essa mistura aqui. É o climatério, que eu tô craque nisso que a gente fez da outra vez, é o climatério. Se vocês não sabem, pergunta para mim que eu sei. Essa mistura aqui é bem mágica, mas às vezes não é suficiente. Às vezes a gente precisa associar, porque a pessoa já está num nível acima, ou o corpo não responde tão fácil. Então, whisper, né? O cara, né? Não vai resolver 100%, talvez, mas se tiver de um jeito que o whisper resolva, vou falar para vocês, o negócio é bom mesmo. Viu? O whisper, ele é um mix que ajuda muito com isso, com libido. E foi o que me ajudou. Mas às vezes não é suficiente. Às vezes a gente tem que associar a ingestão de um gerânio, de uma sálvia, de um lang-lang. E é por isso, gente, que é muito importante. Eu brinco, né? Quando eu comecei a trabalhar com os óleos, as pessoas falam assim, você está vendendo a linha? Eu falo, não, eu não estou vendendo a linha. Eu estou ajudando as pessoas a terem uma vida melhor com os óleos. Por quê? Porque quando você só quer vender o óleo, você não vai dar o suporte. Você é vendedora, não é teu caso. E não é batom, gente. Nada conta. Só quero dizer o seguinte, aqui a gente está falando de ajudar no físico e no emocional. Eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir a sua queixa. Para pensar quantos óleos tu já falou aqui? De quantos óleos que tu já falou? Gente, eu sou uma apaixonada. Eu faço o que eu amo nessa vida e eu acho isso uma sorte gigante. É você saber que você pode ajudar alguém. Quando alguém vira para mim e fala... sorte também da empresa que tu representa, né? Mas é porque é uma empresa muito séria. Porque assim, você tem uma empresa e você tem uma pessoa que representa ela dessa forma, com propriedade no assunto, com falam expertise, não é para qualquer uma não, né? Realmente é uma sorte. Mesmo amado do que faz. É você perceber, talvez isso, a do Terra tem várias aromaterapeutas e várias consultoras muito apaixonadas. E quando normalmente que a pessoa é muito apaixonada? Quando pegou numa dor dela. O óleo entrou na minha vida no momento onde eu estava ali no fundo do poço, tomando remédio para dormir, uma criança que vivia tomando antibiótico, de repente chega uns olhinhos e meu filho fica bem, o meu filho não fica mais doente, eu volto a dormir, eu deixei de tomar Rivotril, gente, e isso foi Patrícia, foi num período de tempo de 6 meses de desmame, que fique bem claro que isso precisa ser um processo acompanhado de uma aromaterapeuta ou de uma consultora. Eu deixei de usar Rivotril usando a lavanda em gestão. Então, para mim faz muito sentido tudo isso aqui. A minha vida, ela realmente passou por uma virada de chave graças à aromaterapia. E que está muito de acordo com o que eu acredito. Eu era usuária de homeopatia e de floral, então... Como tu falou, né? Até os 18 anos. Eu sempre usei isso aqui. E você usou no teu filho, João Pedro. Então, vamos falar um pouco agora sobre a aromaterapia em crianças. A aromaterapia, ela pode ser usada em crianças
de qualquer idade, desde recém-nascido. Porém, a gente não vai poder usar todos os óleos num recém-nascido. A do Terra, ela fez esse kit aqui. Esse kit é chamado de Kit Kids. E até nessa bolsinha aqui, e tem uns siliconezinhos para colocar em cima, para a criança ter autonomia de carregar ele e usar. Isso aqui quer dizer que é um kit só para crianças? Não. Quer dizer que dentro desses mixes aqui, não tem nenhum óleo que seja proibido ou que não deva ser usado numa criança pequena. Por exemplo, a gente tem no kit, para os adultos, a gente usa um óleo de imunidade chamado On Guard. O On Guard é um óleo que tem cravo, tá aqui. É um óleo que tem, você vai cheirar esse, você já usa, certamente a Ana já usou em você, ele tem, não passa na pele não, porque ele tem puro assim não, como ele tem cravo, canela. Não pode passar não, tipo orégano. Os óleos dermocáusticos, orégano, tomilho, cravo, canela, a gente sempre vai usar diluído na pele. Eu descobri que o orégano, ele age, botei o óleo errado no meu nariz. Ele me perguntou que óleo, eu falei, a melaleuca. Ele passou o orégano, gente, o orégano é um óleo dermocáustico, ele queima. Quem não queimou? Graças a Deus foi pouco. Então, esse óleo aqui, com essa composição, cravo, canela, alecrim, não é um óleo que eu devo usar no recém-nascido. Então, a do Terra tem esse Stronger, que tem a mesma funcionalidade, que é a imunidade, porém, aqui não tem nenhum óleo que seja um óleo agressivo. Topicamente. Sempre que a gente falar de rolãozinho, vai ser topicamente, ó. Coluna é um lugar que a gente usa muito em criança, que tem um resultado muito rápido. Aqui na região do umbigo, passa nos punhos. Por exemplo, aqui esse é para foco concentração, que seria similar a esse que a gente está usando. Só que aqui eu tenho óleos que a gente não usa para criança. Aqui eu tenho óleos mais suaves. Então aqui, por exemplo, não tem o peppermint, tem o spearmint que é mais leve. Entendi. E aí eu posso usar em qualquer criança. Mais leve então para criança, então. Sem nenhum óleo que a gente não recomende. Aqui tem. Falando de, por exemplo, isso aqui eu usei demais no meu filho quando ele era bebê. É um mixzinho para acalmar, para relaxar, para ajudar no soninho. Esse aqui é um mix do aterramento, do equilíbrio. Terrible Two, meu filho parecia o Jiraya na minha casa, era virado. Isso aqui ia de balde. Era engraçado que ele chegava da creche. Era muito engraçado, gente. Eu tenho um vídeo, eu vou um dia resgatar esse vídeo. Eu passei na coluna, passei aqui, essa região do timo é muito importante para o emocional. 5 minutos depois, o menino estava na banheira brincando com os bonequinhos. Era todo dia. Esse aqui do foco concentração, esse da imunidade, esse aqui é para pancada. Quer dizer que a criança não pode usar esses? Não. Só quer dizer que esse kit aqui eu posso usar desde recém-nascido. Esse kit é próprio para as crianças. Então. Meu filho, com 9 meses, já começou com esses. Só que numa diluição bem baixa. Qual que é por que é tão importante você ter uma consultoria, uma aromaterapeuta? Porque ela vai te direcionar. Se eu coloco um On Guard, que foi esse óleo que eu te mostrei ainda agora, 20 gotas para um bebê, não vai ser legal. Então eu tenho que usar 2 gotas para 10 ml, 4 gotas. É esse cuidado que alguém que está te dando suporte, que conhece os óleos, faz toda a diferença. Porque não é porque é natural que não faz mal. Ele faz mal se usado inadequadamente, se usado numa grande quantidade, se eu preciso de um óleo para uma coisa e eu uso para outra. Então, por isso é importante alguém te direcionar. Entendi. Patrícia, aqui a gente costuma fazer uma parte que é de uma coisa mais descontraída, que é a roleta e tal. Mas hoje eu não vou usar a roleta contigo, não. Tô até com medo. Hoje a gente não vai usar a roleta, não. Hoje, em vez de usar a roleta para ver qual tarefa tu vai fazer, eu vou te fazer umas perguntas assim e tu vai me responder rápido e por quê. Tá? Então vamos lá, pessoal. Mas antes eu quero falar para vocês de um dos nossos patrocinadores, Farol Criativo. Se você pensa em ter um podcast, mas você não tem um estúdio, então você pode contratar Farol Criativo. Ele vai levar até você o seu podcast, todo equipamento, pessoal. Todo equipamento, eles vão até você e vão fazer o seu podcast lá. E quero falar também do nosso salão, né, Patrícia, que a gente tem que vender o nosso peixe. O Estúdio Beto Elias, aqui na Rua Tocantins 142. Tudo que você precisar na área de cabelo, maquiagem, depilação, sobrancelha, manicure, todos os tipos de manicure, vem aqui para o Estúdio Beto Elias, que você vai ser muito bem atendida, tá bom? Vale dizer que meu cabelo é by Beto Elias, né? Tá desfilando lá em Singapura. Então, mas vamos lá, não vai fugir não. Um óleo para dor de cabeça. Peppermint.
Gente, pode ter variações, tá? Porque a dor de cabeça pode Tá. ser da vesícula, não sei o quê, mas Dor de cabeça. peppermint. Por quê? Porque ele vai ajudar a relaxar a cabeça. Primeira coisa, ele vai ajudar a dar uma relaxada naquela cabeça que tá muito cheia e vai fazer com que você consiga liberar essa tensão. Porém, a gente tem outros que também funcionam. A copaíba é bom para dor, o peste tense, que é para aquela dor de cabeça tensional, por exemplo. Eu tenho muita dor de cabeça quando eu tô estressada, porque eu tensiono isso aqui tudo. Peste tense. Mas de forma rápida, peppermint. Peppermint libera essa cabeça cheia e aí você consegue a Mau dor humor? passa. Ah, tangerina. Tangerina, gente. Quando a gente fala de gente mal-humorada, é tangerina. Bota uma tangerina na mão. Tem gente que tem que tomar de balde, então, né? E ansiedade. A gente pode falar de vários, mas eu gosto muito do balance. O balance é a mistura de óleos aterradores que fala de presença. Porque a nossa ansiedade é muito porque a gente tá com a cabeça no que tem que fazer depois. O balance traz a gente pro aqui e agora. Aqui, agora eu tô aqui com você. Não tem que pensar depois. Baixo libido. Beto. É o nome do óleo? É Beto agora? Eu quero o óleo do Beto. Gente, não é Beto, não. É o Whisper, tá, gente? De vez em, às vezes a Ana, a gente na nossa equipe tem alguns incentivos para cliente e tal, e a Ana é a nossa cliente, então às vezes ela ganha, eu falo, esse presente não é para você não, é pro Beto. Patrícia, dando continuidade agora, a gente já falou de grávidas, já falamos de crianças, né? E a pessoa que tem mais de 60, 70, ela pode também usar, ela deve usar. Existe algum óleo específico para a pessoa com mais idade? Pode, deve usar, só que assim como nas crianças pequenas, a gente vai ter alguns cuidados. A diluição vai ser mais baixa, a gente vai ter cuidado com óleo para usar, mas, por exemplo, a gente tem alguns óleos excelentes para a gente usar para pessoas que estão com alguns problemas. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele não conseguia, a mão tremia muito, ele tinha dificuldade de tomar café. E aí eu falei para ele, você passar copaíba. Chegava a ser Parkinson? Não. Não. Uma tremedeira grande. A gente passou para ele uma copaíba para ele passar antes do café. Ele falou, eu tô conseguindo tomar café. A gente tem uma mistura de óleos chamada DDR, que é uma mistura de óleos que ajuda muito, é um reparador celular. É como se fossem soldadinhos. Ele vai passando no seu corpo, duplicando o que tá bom e ajudando o seu corpo a matar o que tá ruim. Ele ajuda muito com parte cognitiva, parte motora, memória, disposição. Eu no processo de mudança, fuso, muita coisa para adaptar, eu percebi que eu estava muito cansada. O DDR me ajudou demais. Às vezes eu esquecia as coisas. E é o cansaço, né? O DDR ele vai ajudando tua memória a funcionar, tua parte cognitiva a funcionar. Ajuda muito com idosos. Por exemplo, eu vou falar uma coisa nossa, né? A minha sogra, ela tá com uma questão de uma certa tremedeira. E a gente viu um tempo atrás, na do Terra, um depoimento de uma pessoa que, ingerindo o olíbano, que é o rei dos olhos, ele teve uma melhora em 15 dias disso. Ele é o rei dos olhos por que o olíbano? O olíbano foi um dos presentes do menino Jesus, dos reis magos, menino Jesus. Então tem uma história. Tem uma história. O olíbano é aquele óleo que ele tem até um jargão na do Terra. Se você não sabe o que usar, usa olíbano. Por quê? É um óleo que ajuda com memória, ele é um óleo que ajuda com cicatrização, ajuda com ruga, ajuda com Parkinson, com Alzheimer. A parte, ele cura, ele vai dar um suporte para o seu corpo funcionar melhor. É isso, tá, gente? Quando a gente fala de aromaterapia, eu não posso dizer para vocês que vai curar. O que eu posso dizer para vocês é a minha experiência. Eu tenho várias pessoas que, com o uso do olíbano, tiveram uma melhora na memória, pessoas que tinham aquele machucado que nunca sarava, com o olíbano cicatrizou. O olíbano é aquele óleo que funciona para tudo. E é um óleo que ele consegue permear, ele consegue ultrapassar a barreira. Me fugiu a palavra. É como se fosse aquele óleo que consegue chegar no nosso cérebro de forma muito rápida e ele consegue uma resposta para isso. Então a gente, quando fala de memória, de cognição, de questões, olíbano e copaíba são dois óleos que têm um resultado muito bom. Sempre que a gente fala de gente idosa, eu sugiro DDR, que é o reparador celular, o olíbano e a copaíba. Ingestão, muitas vezes a gente vai tópico, muitas vezes a gente vai fazer ingestão, só que tudo isso tem que ser muito supervisionado, principalmente quando a gente fala de idoso. Mas a gente tem uma resposta muito positiva em vários casos, desde que com supervisão, de forma adequada. E eu não tô falando para ninguém, gente, de forma alguma, não vai usar remédio, não. Que isso fique bem claro, ninguém tá falando nada disso. O medicamento, ele existe, ele tá aí para dar suporte a gente.
Mas muitas vezes a gente não precisa dele. Dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico. Você precisa dele? Às vezes você só precisa estar menos estressado. Então, quando a gente insere aromaterapia na vida, o seu corpo começa a funcionar muito melhor. Eu tenho um cliente que tinha dores gástricas direto. Ela comia, sentia mal. A gente fez o Zengest, que é um mix para a parte gástrica, todo dia tópico, só. Ela passou a ter muito menos dor no estômago, passou a ter muito menos aquele estômago estufado. Então, na hora que você insere na vida aromaterapia, você consegue que o teu corpo não chegue na crise. Porque a crise, que é a hora que você muitas vezes precisa entrar com medicamento e é mais difícil voltar para o estado anterior. Entendi. Se você consegue fazer com que seu corpo funcione melhor no dia a dia, se você tem um sono melhor, se você passa uma vida menos estressada, se você tem uma imunidade funcionando melhor, muito provavelmente você vai ter um corpo que funciona muito melhor. Agora eu estou vendo uma caixa aqui em cima e eu quero falar o seguinte, essa caixa aqui, ela foi um lançamento do ano passado, é isso? Não, do mês passado. Do mês passado, que foi só no Brasil. A do Terra fez esse lançamento aqui para comemorar os 7 anos dela no Brasil. Essa caixa tem 3 mix, tem 3 óleos, na verdade 2 mixes e um óleo. O Adaptive, que foi um óleo que eu usei muito no ano passado, é um óleo que fala de foco, de manter a tranquilidade em momentos de mudança, fala de adaptação. O Motivate, que é esse que eu falei aqui, que eu sou uma apaixonada por ele, que fala de foco, concentração, você consegue, vamos, coragem. E o Neroli, que é a flor de laranjeira, que não é um óleo que existe na do Terra, não existe ele, Brasil. Não existe no Brasil. Existe só em 2 kits. Nesse aqui, que foi lançado no mês passado, que não tem mais disponível, e esse aqui, que é um kit floral. Eu sou apaixonada, é um cheiro muito maravilhoso. Veja só, é o cheiro da flor da laranjeira. E eu, em comemoração a essa participação tão especial aqui, estou dando esse kit pro Beto sortear. E ele depois vai fazer uma interação, não sei exatamente como é que vai ser, para vocês conhecerem, porque eu sou uma apaixonada. Eu acho que 2 desses óleos, adaptação e foco, coragem, a gente precisa do nosso dia a dia. Então, é uma forma das pessoas conhecerem o poder dos óleos. É isso aí, pessoal. Acabamos de ganhar aqui essa caixa com 3 óleos, como ela já explicou, tá? E nós vamos fazer um sorteio. E eu vou explicar depois como serão as regras desse sorteio, tá? Com certeza se inscrever no canal, marcar a pessoa, se inscrever no Instagram, YouTube, seguir nas redes sociais. Eu vou passar tudo direitinho para vocês. Mas olha só, isso aqui é um presentão, porque, como ela falou, um dos óleos aqui dentro, ele não tem... Não tem disponível, a gente então, não... quer dizer, a exclusividade só onde? Não pode cortar. E como é que a gente guarda esses óleos, Paty? Isso é uma coisa muito importante, tá? Os óleos, eles têm Pode ser na luz, no calor? Não. É muito importante que a gente coloque ele num lugar longe da luz e longe do calor. Isso vai fazer toda a diferença para os seus óleos durarem muito tempo. A do Terra fez alguns testes e, assim, muitos dos óleos, 5 anos depois, estavam com a mesma qualidade. Os cítricos, eles duram um pouco menos, mas, de forma geral, a gente pode falar de 2, 3 anos os óleos duram. Desde que eles estejam guardadinhos, os meus ficam nessa caixinha aqui, os meus óleos de uso, longe de claridade, de calor, protegidos. Isso é o principal. E sempre que a gente for falar de fazer um rolãozinho, a gente vai falar de usar um rolão âmbar, justamente para ele não pegar claridade. Isso é muito importante, Beto, porque senão, às vezes a pessoa fala, meu óleo ficou ruim. Como que ele estava guardado? Estava no calor? Não adianta. Acho que a hora que tu vai guardar, armazenar ele é importante, né? Muito. Não pegar muita luz, temperatura ideal. Não tá num lugar ali pegando sol direto, o óleo vai ficar quente, frio. Não. A gente tem cuidado. A gente tem aqui o poder da natureza, né? Então é a gente colocar ele com cuidado num lugarzinho lá guardado. O meu fica no meu escritório, tem um lugarzinho para eles. Lá em Singapura, eu tenho um escritório também, então eles lá guardadinhos, longe da luz. Eu tenho muito respeito porque a gente consegue cuidar do nosso corpo, da nossa família, de forma natural. De forma natural, mas é um assunto que a gente também tem que tocar. Existem falsificações, fragrâncias sintéticas, já tentaram, vamos dizer assim, hackear a do Terra. Existe muito. Tem pessoas que às vezes, eu tenho até um exemplo, né? Eu tinha uma cliente que uma amiga dela virou para ele e falou assim, eu paguei muito mais barato do meu óleo. Aí eu falei, como? Impossível. Porque a do Terra tem um preço, é aquele preço que a gente segue. Se você é cliente, você tem 25% de desconto. Se você não é cliente, é o preço cheio. E era um preço muito mais baixo. No Mercado Livre, gente,
Se você quer comprar óleos essenciais da Doterra, você precisa comprar. A Doterra trabalha com venda direta. Você precisa procurar um consultor. Depois o Beto vai deixar meu arroba. E a gente, apesar de eu daqui a pouco estar de novo na Ásia, a gente tem uma equipe aqui. Eu posso colocar alguém para ajudar vocês. Perguntar justamente isso. Estando tão longe, se tem uma equipe aqui que pode dar o respaldo, vai dar todo... Pode, mas eu consigo fazer tudo de lá. Veja, por quê? Porque a Doterra é quem faz a logística. Eu vou entrar lá no computador, vou fazer uma reunião com a pessoa online, fiz. A demanda dela é tal. Eu entro no escritório virtual da Doterra, quem faz a entrega é a Doterra Brasil. Entendi. E quando precisam de coisa rápida, às vezes uma cliente precisa de alguma coisa, e aí eu tenho um estoque aqui, e eu tenho pessoas aqui que fazem. De vez em quando a Ana me fala, Paty, precisa de tal coisa. Peraí, daqui a pouco tá aqui. Gente, eu tô de lá, mas eu tô aqui, tá? Mas, é uma brincadeira, mas ainda assim quem faz é a Doterra. E por que a gente falou isso, Beto? Agora fala. E para finalizar, é um assunto agora que eu tenho certeza que muita gente... Pera, Beto, a gente tá falando do Mercado Livre. Pera. E aí, gente, desculpa, Beto, é porque isso é muito importante. Se você encontrar mais barato, Amazon, Mercado Livre, cuidado. Tem muita falsificação. E você pode estar colocando nesse difusor aqui, ou na sua família, um óleo falsificado cheio de química que vai fazer mal. Então, assim, gente, procurem uma consultora. Isso é fundamental. É isso aí, pessoal. As dicas foram dadas. O golpe tá aí. Cai quem quer. Tá? E aí, para finalizar, vamos falar de uma coisa agora muito importante, que eu tenho certeza que muita gente que vai assistir a gente tem essa dúvida, porque eu também tenho. Eu posso usar em pets? Pode. Só que os pets, eles têm um olfato muito delicado. Então, a gente precisa ver quais óleos, qual diluição. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela é super alérgica. A gente usou muito nela, a gente usou óleo nela, só que é numa diluição muito menor que a nossa. Gatos podem usar? Pode, mas é uma diluição menor ainda. Então Mas é isso. A consultora mesmo. Você precisa de um suporte. Por quê? Porque existem alguns óleos que se a gente usar pode fazer muito mal. Então sim, pode, desde que respeitada os óleos que são permitidos para eles e na diluição adequada. Feito isso, ok. Já aconteceu alguma situação engraçada contigo, assim, nessa questão de óleo? Eu tenho uma grande amiga, assim, gente. A gente tem 2 óleos que são muito importantes para dor. O Deep Blue, que é este óleo. E tem uma pomada também. Tem. Não tem? Tem, que é maravilhosa. É uma combinação de óleos para dor muscular. Se vocês perceberem, ó, diferente dos outros, ela tem uma tampinha que você precisa apertar e girar. Por quê? Porque aqui tem um óleo, que é o Wintergreen, nessa mistura, que não deve ser ingerido. É uma planta que não é metabolizada. E aí, a gente usa muito para proteger. Exatamente. Você precisa apertar e girar. Eu tenho uma grande amiga que tinha uma questão de dor, de fibromialgia, e ela tinha que usar esse com a copaíba. A copaíba em gestão e esse tópico. Ela me liga um dia e diz assim, nossa, aquele óleo que você me passou arde tanto, porque esse óleo, tanto que quando você usa pomada, você precisa lavar. Cheira ele, você vai ver que ele tem um cheiro canforado, tem o peppermint aí, tem o Wintergreen. Ela tomou algumas gotas. Gente, foram pouquíssimas vezes que eu tive esse tipo de coisa. Tá? Foi pior do que meu orégano no nariz, então. Foi 3. Aí ela, eu falei, mas ardeu como? Aí eu tomei, eu falei, não, você tomou errado, era copaíba. Faz um favor pra mim, você toma água o dia inteiro. Não aconteceu nada, mas foi um susto. E ela mora no Rio e eu fiquei daqui monitorando aquele dia inteiro. Ela, tudo bem? Amiga, você quer tomar um? Não, tá tudo bem. Mas sim, gente, às vezes acontece. Por isso que é tão importante a orientação. Patrícia, eu quero que tu olhe agora para aquela câmera é sua, para você falar o que você quiser, dar dicas, explicar, dar teu contato, a tua rede social, onde as pessoas podem te encontrar, como que as pessoas podem fazer você estando do outro lado do mundo para que elas consigam te contactar, para que elas possam fazer o pedido para você, entendeu? E assim, sugestões também, pessoal, que vocês queiram saber mais sobre os óleos, pode mandar para a gente que a gente manda tudo para a Patrícia. Gente, eu sou uma apaixonada pelos óleos. Eu realmente acredito no poder da aromaterapia, então fiquem à vontade. De vira e mexe eu recebo no meu Instagram pessoas me perguntando e eu respondo com todo amor, mesmo, sabe? Eu posso usar tal coisa. Às vezes a pessoa nem vai comprar comigo, não tem problema. A minha função é espalhar o quanto esses óleos essenciais podem melhorar a vida das pessoas. É claro que esse é um trabalho, então claro que eu quero que vocês sejam meus clientes. E eu vou, para quem procurar através do Beto, vai ganhar um presente. Então, assim, se vocês se cadastrarem comigo, se comprarem um kit,
vai ganhar algum óleo de presente. E aí a gente vai ver de acordo com a sua necessidade. Então, Beto, a gente pode colocar isso, tá? Eu sempre procuro que meus clientes, às vezes eles compram alguns óleos e falta algum, eu falo, esse é um presente meu. Por quê? Porque eu quero que a pessoa efetivamente, assim como o óleo entrou na minha vida e mudou, eu quero que a pessoa perceba isso. Então, me perguntem, a minha rede social, fugiu a palavra, é @PatyEssencial, PATY, Essencial com 2 S, Paty com Y, Essencial, all de tudo que é essencial para uma vida mais leve, essa foi a ideia, depois o Beto coloca o @. Fiquem à vontade, eu sempre coloco lá nas minhas redes falando sobre os óleos, falando da aromaterapia, o meu objetivo é que as pessoas possam ter o mesmo que eu tive, uma mudança na vida num momento muito difícil com a natureza, sem o efeito colateral. Eu poucas vezes na minha vida usei medicamento, mas em um determinado momento eu precisei e eu tive todos os efeitos. Aquela coisa do 0,01% vai ter o efeito? Sou eu. Então, isso aqui, quando bem usado, vai te trazer o benefício colateral. Eu uso uma lavanda para o sono e ao mesmo tempo a lavanda ajuda, é um óleo que fala da gente se expressar. Eu uso um vetiver para me ajudar a me aterrar e é um óleo que fala no emocional de primeiro eu olho para mim e depois eu consigo transbordar para as outras pessoas, que a gente às vezes esquece da gente para olhar para o outro. Então, o óleo essencial tem o físico e o emocional do óleo, esse é o benefício. Que vocês conheçam mais os óleos, que me perguntem e que eu possa ajudar todos vocês. Esse é meu desejo. Obrigada, Beto. Pode melhorar também um pouquinho, né? Então, quem procurar o salão, o estúdio Beto Elias, e falar o nome da Paty Amarantes, no mês de julho e agosto vai ganhar 5% de desconto. Adoro. Em qualquer trabalho que fizer aqui. Combinado? Então ligou pra gente, entrou em contato com a gente, falou, eu vi o podcast da Paty Amarantes, que também não é só ela que vai dar o presente para vocês, a gente também quer dar o presente junto com ela. Obrigada. Até porque ela mora no coração da gente aqui do salão, tá, pessoal? Paty, foi um prazer te atender. Obrigada, Beto. Foi assim uma honra mesmo, foi assim uma pessoa que conhece muito do trabalho. Aliás, a gente tem trazido pessoas que conhecem muito das suas áreas. E eu vou pedir para vocês, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, deem sugestões, dicas. E pode também, se a gente tiver que dar uma melhorada, pode dar sugestão para a gente, porque as críticas construtivas também são ouvidas aqui, tá, pessoal? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Paty, obrigado. Obrigada, Beto. Gente, foi um prazer. Eu sempre gosto de falar dos óleos, porque muita gente ainda não tem ideia, ou ainda não viu na prática o quanto isso pode fazer bem a vida delas. Então, estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, a gente que agradece.